Paz e graça, pessoal. Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo concernente à Torre de Babel, que está registrada no capítulo 11 de Gênesis. Será que temos alguma evidência dessa torre, algum registro histórico ou apenas o relato bíblico? Bom, há evidências consideráveis de que o mundo teve uma única língua em todo o período da história. A literatura suméria faz várias alusões a isso. Os linguistas também consideram esta teoria útil para categorizar idiomas. Mas e quanto à torre e à confusão das línguas? Bom, é interessante notar que Ur-Nammu, rei de Ur entre 2044 e 2007 a.C., supostamente recebeu ordens para construir um grande zigurate. O que é isso? Torre do templo, como um ato de adoração ao deus da lua, chamado Nanat. A estela monumento, de aproximadamente 1,5 m de diâmetro e 3 metros de altura, mostra as várias atividades de Ur-Nammu, que era o rei. Em um papel o retrata com um cesto de argamassa para iniciar a construção da grande torre. Dessa forma, ele estava mostrando a sua fidelidade aos deuses, assumindo o lugar como um trabalhador humilde. Foi desenterrada uma tábua de argila que afirma que a construção da torre ofendeu os deuses e que, por essa razão, os deuses derrubaram aquilo que os homens haviam construído. Os espalharam e confundiram o seu modo de falar. Isso, é claro, tem uma semelhança interessante com o registro bíblico de Gênesis capítulo 11. Então, com esse registro achado de argila, que realmente é mencionado que existiu sim uma torre, como aqui eu já falei sobre esse rei, que essa construção ofendeu aos deuses. Muitos críticos têm visto que o Gênesis capítulo 1, verso do 1 ao capítulo 1 até o capítulo 11, é um registro copiado pelos mitos sumerianos, pelas ideias sumerianas. Porque se você pegar os registros sumerianos, há uma história de um homem que é o primeiro ancestral de toda a humanidade, chamado Adapa. Adapa, ele foi tentado ao comer a semente dos deuses por uma serpente chamada Ninguinzida. Então veja que tem serpente, tem semente, sendo tentado um homem para comer aquilo. É muito parecido com o relato de Adão e Eva. Também a história sobre o dilúvio está em quase todas as culturas do mundo. Alemanha, China e entre outros países. E esses relatos antes que a Bíblia fosse escrita. Então, os críticos argumentam que ela foi um plágio. Mas eu acredito que não foi um plágio. Por quê? Porque eu vou aqui dar um exemplo simples. Eu não sei se você já viu ou ouviu uma brincadeira chamada telefone sem fio. E aqui você fala algo para uma pessoa e a pessoa vai passando para outra. E quando chega lá no final, a história já está distorcida, ou seja, ela está mudada, a história. Então, quem resgata essa história é o iniciador. É o primeiro que inventou essa história e foi passando de ouvido para ouvido. Então, eu acredito que a história fiel e verdadeira está no registro de Gênesis. Vou citar o porquê. Bom, o próprio Messias, ele cita Adão e Eva. A gente vê Paulo citando, a gente vê Pedro, a gente vê o Messias falando sobre Adão, Pedro falando sobre Adão. A gente vê também
sobre o livro de Hebreus, registrando Caim, registrando Abel. Então, será que o próprio Messias iria citar mito? Lógico que não. Lógico que ele ia citar uma história verdadeira. Então ele tem como uma história verdadeira. Eu poderia citar aqui vários exemplos de que aparecem no Novo Testamento, mas eu não vou citar. Aqui eu quero focar na Torre de Babel. Então o que acontece? Acontece que a história ela foi mudada. Por que eu sei disso? Porque se você pegar sobre o dilúvio, ele está presente em todas as culturas, mas cada cultura menciona de uma forma diferente. Isso indica, lógico, que ela foi mudada. É como uma variante textual da Bíblia. Vou dar aqui um exemplo. Em alguns manuscritos, vamos supor que aparece a palavra Senhor em algum capítulo, em algum versículo da Bíblia. Em outros manuscritos, aparece a palavra lá, Yeshua, que é mencionado aqui como Jesus. Então, qual é o certo? Então, aquilo foi mudado, Então, algum daqueles dois tem que ser o verdadeiro, porque ela foi trocada. Porque não podem ser os dois verdadeiros, ou é Senhor ou é Cristo. Então, a questão é que a história foi mudada por esse fato de ter sido, lógico, em todas as culturas ter uma história diferente. Até a história do próprio Adão, em outras culturas, ele já não leva o nome de Adapa, já leva o nome de Adam, Adami, Adamá, e assim ele vai mudando o nome. Então, o que acontece? Então, o originador da história é quem pode restaurar a história. Então Deus, ao inspirar o escritor de Gênesis, ele registra a história corretamente, ou seja, ele recupera a história como ela de fato aconteceu. Pelo próprio Messias citar Adão, ele também usa o texto de Gênesis 2:24 e por aí vai. Então, a gente vê claramente que a história ela foi mudada, mas a Bíblia ela registra da forma correta. Por quê? Porque o originador, no caso Deus, ele inspira o seu servo para ele trazer a história verídica, a história verdadeira, e nós saber como é que foi realmente aquele ato que aconteceu ali no Éden. Da mesma forma aconteceu com a torre, E uns falam sobre os deuses, que os deuses fizeram isso. Em uma cultura falando que os deuses mandaram o dilúvio sobre a terra, porque os seres humanos estavam fazendo muita zoada na terra e os deuses não estavam conseguindo dormir. É incrível que a Bíblia não menciona deuses falando isso, ela menciona só o monoteísmo, ela menciona apenas Deus, enquanto foi trocada para deuses. E aí por diante foram tendo várias alterações, como eu já aqui expliquei. Então o relato da torre ele aconteceu, está no registro sumeriano, entre outras culturas do mundo. Não é só a Bíblia que menciona isso, mas o relato bíblico ele traz a história verdadeira. Sendo assim, Deus, o originador, inspirando dali alguns dos seus servos a trazer o registro fiel. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês mais uma vez com mais um vídeo. E que o Eterno abençoe cada um de vocês. Deixem o seu like e compartilhe este vídeo, pois vai ser de muita importância. Paz e graça a todos.